psicologia bíblica, já falamos aí acerca do senso sociológico, né, que faz parte aí do ser humano e que torna ele um ser com características diferenciadas em relação aos outros seres. E damos sequência à nossa análise falando acerca do senso de moralidade, tá certo? E o termo moralidade como concernente a próprio da moral, conforme a definição que está em tela, pertencente ao domínio do espírito do homem, tá ok? Na apostila temos senso de moralidade. O comportamento moral pertence somente ao ser humano. Nenhum animal é dotado desse atributo. A palavra moral vem do latim mos ou mores, costume ou costumes, no sentido de conjunto de normas ou regras adquiridas por hábito. A moral se refere assim ao comportamento adquirido ou modo de ser conquistado pelo homem. O homem foi criado por Deus, dotado de livre-arbítrio, com poder para dizer sim ou não à tentação e consequentemente ao pecado. O homem faz ponderações em relação às atitudes que deve tomar, e isso torna ele diferente dos animais que agem movidos por instinto. Então, independentemente de regras, de ponderações de moralidade, o animal age em consonância com seus instintos. Seus instintos o movem, o impulsionam a tomar determinadas atitudes que para nós podem ser brutais, e são de fato, podem ser escandalosas, mas que para o animal não tem qualquer conotação de moralidade, não tem qualquer conotação de escandalosa, uma vez que eles não têm a competência, a aptidão para fazer esse tipo de ponderação. Exatamente por isso que, dentre essas definições, o senso de moralidade também é uma característica própria, tá certo? Distintiva dos seres humanos. E aí temos na continuidade aqui: o homem foi criado por Deus, dotado de livre-arbítrio, com poder para dizer sim ou não à tentação e consequentemente ao pecado. Gênesis 4:7. O conceito do bem e do mal lhe foi dado por Deus desde a sua origem. Portanto, desde a sua criação, o homem tinha senso de moralidade, pois sabia o que devia e o que não devia fazer, bem como as consequências trazidas pela desobediência e os benefícios trazidos pela obediência. Ele foi criado com capacidade para discernir entre certo e errado, entre bem e mal, entre bom e ruim. Os achados arqueológicos atestam que desde a antiguidade os homens sempre tiveram um nítido senso de moralidade, que sempre esteve atrelado ao seu aspecto sociológico. Assim, o conceito de pessoa moral se aplica apenas ao sujeito enquanto parte de uma coletividade. Aristóteles dizia que o homem não pode levar uma vida moral como indivíduo isolado, mas como membro da comunidade. Por sua vez, porém, a vida moral é um fim em si mesmo, mas a vida moral não é um fim em si mesmo, mas condições ou meio para a vida verdadeiramente humana, a vida teórica, na qual consiste a felicidade. Sem a comunicação, isto é, a capacidade do ser humano de entrar em contato com o outro, nenhum de nós seria humano. A nossa responsabilidade expressa-se nessa relação com o próximo. O nome indica a natureza do fato, capacidade de responder por atos e palavras. Isso acontece porque o homem é mais que um mero indivíduo, é pessoa, consciência própria, aliada à determinação própria. Então temos aí, dentre as características, aquilo que rege a vida do homem em sociedade, o seu poder de comunicação, a sua interação com outros indivíduos que pertencem à sua classe e as regras que regem o bom relacionamento entre esses indivíduos, que dizem a ele que deve respeitar, tá certo, o seu próximo, que não deve matar o seu próximo senão por motivo de autodefesa, que deve zelar, tá certo, por uma boa convivência, por uma situação que seja agradável a todos em comum. E aí vemos que esse senso de moralidade, na verdade, ele se sobrepõe às leis escritas, conforme a gente já abordou até no senso sociológico, se aproximam bastante a esses conceitos. Porque o senso de moralidade é uma lei não escrita, presente na consciência humana, que trabalha, por isso que a imagem ilustrativa, a ponderação entre suas decisões certas e erradas, tá certo? E que conduz ele na ação e na atitude que ele deve tomar, enquanto que as leis apenas prevêem um alerta
tá certo? Ou uma punição a algo já realizado, algo já feito. Prevê uma sanção para desestimular uma determinada atitude que possa ser nociva, mas ela é apenas a posteriori. Agora, a priori, temos o senso de moralidade que pode conduzir este homem, esta mulher, este indivíduo, essa criança, esse jovem, este adulto, esse idoso, pode conduzi-lo numa decisão que possa ser benéfica ou nociva, tá certo? E serão, então, ponderadas dentro da sua própria mente e, de acordo com seus princípios de moralidade, serão, então, conduzidas. Se essa pessoa tem um senso de moralidade destruído, ou fraco, ou mal formado, tá certo? Ou formado com equívocos, ele necessariamente será uma pessoa nociva para a sociedade, será uma pessoa que causará grandes prejuízos. Aí temos psicopatas, sociopatas, né? Temos pessoas que atentam contra o bem comum, certo? Que se conduzem de forma a trazerem danos, trazerem prejuízo às pessoas que estão à sua volta. E temos pessoas que têm bom senso de moralidade, têm uma boa racionalidade, tá certo? Tem o respeito ao próximo, tá certo? Tem um amor, né? Manifesta em si essa natureza do amor, tanto o amor natural, o amor humano, quanto até o amor divino, que faz com que ele perdoe, faz com que ele tenha paciência, faz com que ele queira o bem para o seu próximo, tá certo? Mas ao mesmo tempo também tem a inteligência, a astúcia, a esperteza para saber se proteger, para saber se resguardar daqueles que não estão bem intencionados em relação a ele. E tudo isso habita dentro do plano do subjetivo, aquilo que compõe as decisões desse indivíduo e que guiam ele na sua atitude, na sua forma de conduta. Estão tudo dentro do campo subjetivo, no campo da psique, da imaginação humana. Então todas essas características compõem a totalidade daquilo que está muito além do conceito de sarx, que é carne. A carne humana e seus instintos sensitivos, né? Aquilo que agrada, que traz algum prazer aos desejos carnais. Ela está colocada dentro daquela somatória que nós mostramos através do conceito de soma, corpo, tá certo? E dos quais é componente tanto a carne quanto a sua alma, tá certo? A sede dos seus sentimentos, aquilo que aquilo que interage com a sua parte mais básica, certo? Dos sentimentos, alegria, tristeza, emoções diversas, e a sua racionalidade, o seu pensamento inteligente, racional, o seu pensamento organizado, esquematizado, tá certo? Que está muito relacionado ao seu espírito. Exatamente aquela característica distintiva que faz com que ele seja um ser singular dentro de toda a criação, que o distingue de todos os demais seres criados, que mesmo sendo almas viventes, estão apenas manifestando e sendo guiados pela sua área sensitiva, né, pelos seus instintos. Então são guiados pelos seus instintos. Se sente raiva, ataca, tá certo? Se sente medo, se protege ou reage, né? Ou foge. Se sente desejos sexuais, atração, vai, copula com a sua fêmea, mesmo como ele vai dar o exemplo aqui do cachorro, que não escolhe qualquer lugar, onde tem vontade, onde tem atração, ele vai lá e copula com a fêmea. Por quê? Ele não tem senso de moralidade, ele não tem senso do ridículo, ele não tem senso daquilo que possa incomodar, atrapalhar, que possa trazer algum tipo de desconforto aos outros seres. Ele simplesmente sente e age, tá ok? Então esses animais dotados da alma, tá certo? São alma vivente, são também participam junto com o homem de todas essas características de criação, só que se diferenciam dele em relação a não serem dotados daquilo que faz do homem diferente deles. Aquilo que faz do homem, da mulher, do ser humano, uma criatura divina, uma criatura vinda de Deus. Tá ok? Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O doutor de características que o distinguem desses demais seres, que agem por instinto, somente a partir da sua parte sensitiva. Então o ser humano tem poder de tomar decisões que possam levar em consideração uma ponderação acerca das suas atitudes.
e que possa, por exemplo, visar o bem tanto dele quanto dos demais que estão à sua volta, e criar regras e sistemas que possam guiar bem essa convivência, né? Regras de comportamento, regras de autodefesa, regras de autocontrole. O homem se autocontrola, mesmo com os seus instintos, ele os domina, tá certo? Para que não venham a constranger, não venham a prejudicar outras pessoas. Então o senso de moralidade é mais importante do que a lei, porque a lei pode prever uma sanção à pessoa que abusa de uma mulher, por exemplo, no metrô. Então se abusar, se a pessoa constranger, né, esta mulher, se a pessoa agredir essa mulher através de uma abordagem sexual dentro de um vagão do metrô, no sentido de tentar se aproximar, tocar, tirar fotos, como vimos aí no jornalismo, apresentou algumas vezes, a lei prevê alguma sanção, mas o que pode conduzir este homem numa atitude de rejeição a esse tipo de ação é o senso de moralidade. A lei prevê uma sanção, pode ter essa sanção, né? Pode ter cadeia, pode ter multa, indenização. Todavia, por causa das falhas nessa sociedade que está se deteriorando, vemos que a lei não tem sido aplicada da forma correta, ou até a lei tem sido amenizada, tá ok? Exatamente por causa da perda do senso de moralidade dos órgãos que são responsáveis pela produção das leis. Então, diante da perda de moralidade dessas pessoas, vem o abrandamento, por exemplo, das leis. Por causa da perda de moralidade dos órgãos judiciários, vem também o abrandamento da aplicação da lei. Então vemos que todo o desmantelamento da ordem social decorre da perda do senso de moralidade. Um manancial que alimenta o senso de moralidade na nossa sociedade ocidental é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos dá regras de conduta e nos dá também um senso de punição. O homem não toma determinada atitude não porque esteja escrita na lei, porque ele nem conhece a lei. Ele toma ou não esse determinado tipo de atitude porque ele tem medo da punição e porque ele tem desejo da aprovação. Então ele, para ser aprovado e para ser respeitado e para ser tido como alguém moral, para ser tido como alguém valioso, alguém que tem alguém que pode ser tido como uma pessoa respeitosa, uma pessoa que tem valor na sociedade, ele controla seus instintos e age e adota determinada conduta, que o faz então uma pessoa respeitável, faz uma pessoa aceitável. E para evitar a punição não só da lei, mas a punição divina, ele domina seus instintos, fazendo com que ele se torne uma pessoa que não traz prejuízo às demais que estão convivendo juntamente com ele naquele espaço, naquele ambiente de convívio. Então o senso de moralidade, se perdido, ele traz desmantelamento social. As pessoas não têm mais senso do limite. As pessoas não se importam mais com o seu próximo. As pessoas não se importam mais em constranger o seu próximo, em agredir o seu próximo, tá certo? Em trazer sofrimento ao próximo. Por quê? Porque não há senso de moralidade. Porque não há conduta, tá certo? Não há controle, regras de conduta. Porque não há necessidade de controlar os seus instintos. Pelo contrário, você tem que manifestá-los, você tem que vivê-los, você tem que atendê-los, né? Todos os instintos, desejos humanos têm que ser atendidos. Então é a partir desse tipo de conceito que surge essa destruição do ambiente de convívio, né? As pessoas estão cada vez mais sendo vitimadas exatamente por causa dessa perda do senso de moralidade. E aí temos também o senso filosófico, tá ok? E filosofia, conforme a definição abordada. Amor pela sabedoria. Amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância. Segundo autores clássicos, o sentido original do termo atribuído ao filósofo Pitágoras.
No platonismo, investigação da dimensão essencial e ontológica que estuda o ser em si mesmo, do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum que se mantém cativo à realidade empírica e das aparências sensíveis, aliás. Então, senso filosófico, só o fato de o homem ser uma criatura pensante, isso faz dele um ser filosófico. Todo ser humano é dotado de senso filosófico. O simples fato de criticar e de emitir opinião, de certa forma, já é um princípio filosófico. A palavra filosofia significa amor ao conhecimento. E qual é o ser humano que não ama saber? O homem está sempre procurando meios para desvendar os mistérios que lhe rodeiam. Ele está perguntando a si mesmo quem é ele, de onde vem e para onde vai. Isso é filosofar. Quando um crente pergunta a seu pastor quem fez Deus, ou por que Deus criou o diabo, ele está filosofando. Até as crianças informadas com o não saber são indagadoras. Até a fé deseja saber. É que a fé tem isso dentro dela, a curiosidade. Ela quer saber de si mesma. Isso também é filosofar. O homem, mesmo ignorante, quando é arrebatado da rotina da vida, indaga a si mesmo sobre a significação da vida e do destino. Isso faz dele um ser filosófico. Essas qualidades não são encontradas em nenhum animal, mesmo nos mais inteligentes. Então temos a filosofia, onde o homem confronta-se com a sua própria pessoa. Então vemos aí essa questão subjetiva, nessa questão metafísica da filosofia. O homem confronta-se a si mesmo, inclusive a sua própria ignorância. Então a sua ignorância diante de toda uma gama de possibilidades de conhecimento, de saber, a qual ele ama e deseja adquirir, deseja compreender, deseja desvendar, deseja investigar. E essa investigação, muitas das vezes, ele se vê insípido, né? Ele se vê insuficiente diante de todas essas tantas possibilidades. Com isso vemos o homem dotado de senso filosófico e, através desse senso filosófico, também diferenciado dos demais seres que o rodeiam, tá ok? Os seres simplesmente vivem, simplesmente existem, simplesmente prosseguem na sua forma de existência. Não vêm por que fazer uma autoanálise, não vêm por que refletirem acerca de seus atos. Eles simplesmente agem, tá ok? Movidos pelo instinto, pela necessidade, né, pela luta, pela sobrevivência. Então vemos aí como diferencia-se esse ser que trabalha dentro do campo filosófico. Também, finalizando, a questão da religião. Atributos humanos, atributos que fazem o homem ser diferente dos animais. Religião, crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Então, o senso de religiosidade, conforme abordado aqui no tema, mesmo no paganismo primitivo, o homem sempre mostrou ser uma criatura religiosa. Seus atributos espirituais lhe dão o desejo da busca do divino. Nunca se ouviu dizer, e nunca se ouvirá, que algum animal fosse flagrado adorando alguma espécie de Deus. Por outro lado, o esforço arqueológico tem provado que o homem, desde o mais primitivo, em busca de satisfação espiritual, sempre adotou alguma espécie de Deus. Até hoje observamos essas aberrações até mesmo em países bastante desenvolvidos. Na China se adora um dragão, no Japão se adora uma raposa, na Índia se adora a vaca e vários tipos de animais. Mas que adoram. Mas o que leva o homem a sentir desejo de adorar alguma divindade? A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Gênesis 1:26. E o que quer dizer isso? Imagem e semelhança de Deus no homem. Existem 3 teorias que se esforçam para explicar essa questão. Uns entendem que a imagem e semelhança de Deus no homem é física. Outros entendem que se trata da capacidade para dominar o mundo. Mas a tese que mais prevalece é a imagem racional, moral e espiritual. Pois de toda a criação somente o homem foi dotado desses atributos. Isso feito, Deus criou o homem não como um animal irracional que evoluiu com o passar do tempo,
mas com todos os atributos que ele possui atualmente. Então vemos aí, dentre os atributos que já apresentamos,